Olá a todos, novamente estamos aqui retomando o assunto do Triângulo da Sabedoria. Eu acredito que a parte principal básica a gente já falou nos vídeos anteriores. Para quem tiver curiosidade, está caindo aqui nesse vídeo por algum acaso, existe toda uma conceitualização do Triângulo da Sabedoria nos vídeos anteriores. Basta procurar no canal que você vai encontrar. Nos últimos encontros, nós desenhamos juntos o mapa do Triângulo da Sabedoria. Aprendemos as ferramentas, os caminhos do falar, do tocar e do sentir. Mas hoje quero lhes fazer uma pergunta. Para onde leva esse mapa? Qual é o verdadeiro tesouro que ele nos ajuda a encontrar? Ou seja, o que lá dentro de nós temos realmente procurar? Eu falei nas ferramentas, o falar, tocar e sentir. Que são ferramentas úteis. Conforme você vai se aprofundando no conhecer de si mesmo, você vai vendo que essas ferramentas são muito úteis e não importa o que você está passando aí dentro de você usando delas te ajuda a lidar com tudo isso. Imagine que todas essas questões juntas, elas culminam num ponto único, tá? Esse ponto único é você mesmo, é o centro de você mesmo. Para vocês entenderem que o conjunto do Triângulo da Sabedoria é o próprio ser. Hoje nós vamos falar sobre o destino e ao mesmo tempo a origem de toda essa jornada. Vamos falar sobre o conceito e a prática do centrar, que é o valor base do próprio se sentir ser, certo? Então o centrar ele é uma técnica, da mesma forma que o falar, como eu já falei, já disse nas outras palestras, o tocar e o sentir, que são ferramentas importantes. O centrar seria a união de tudo isso, né? O centrar seria a união de tudo isso, ou seja, quando você começa a se autoconhecer, você vai aprofundando dentro de si mesmo, você vai se conhecendo mais profundamente, tá? Então, para que você possa entender o que é o centrar no Triângulo da Sabedoria, primeiro preciso lembrar o que é o centro do poder. Vamos então recapitular um conceito que eu falei num dos vídeos, que é o Triângulo do Poder. Que ele nos ensina que para nós buscar um centro fora de nós, de buscar um precioso, o ouro, o cargo, o status, a razão que queremos impor ao outro, enfim, aquilo que a gente quer conquistar. Ele é um centro sólido, então ele está representado dentro desse Triângulo do Poder como se fosse um triângulo de ouro, né? Ele é uma espécie de um objetivo que, quando conquistado, nos dá a ilusão de segurança. Essa é a base que eu falei do Triângulo do Poder. Mas, por ser um objeto, ele pode ser perdido. É o medo de perdê-lo, é a raiz do sofrimento. Então, quando você está muito preso ao Triângulo do Poder, você tem muito esse sentimento de perder, né? De se perder, de não ter o contato daquilo que é seu. Por quê? Porque é o centro do poder. É uma posse que acaba que nós possuímos, mas ela é uma grande ilusão, na verdade. Agora, olhe para o Triângulo da Sabedoria. Onde está o seu centro? Quando você pega o Triângulo da Sabedoria, você olha e compara os dois, você vai ver que o Triângulo do Poder ele é maciço no meio, né? Mas no caso do Triângulo da Sabedoria, a resposta é um belo de um paradoxo. O centro é transparente. Ele é sem nada, entre aspas, vamos dizer assim, tá? E aqui que está a chave. Não é um nada de inexistência, mas é um nada de não coisa. Não há um objeto a ser conquistado. O centro da sabedoria, do Triângulo da Sabedoria, ele não é algo que você tem, mas é um estado que você é. Então entenda que quando você começa a buscar dentro de si mesmo, colocando em prática o Triângulo da Sabedoria e se afastando do Triângulo do Poder, num primeiro momento, por você estar pegado à matéria, às coisas, objetos, etc., você vai sentir um vazio interior. Só que esse vazio, ele não é a ausência das coisas, mas ele é que você estava acostumado com a ausência de tudo. Quando você vai caminhando para o Triângulo da Sabedoria, ele deixa de ser um vazio, ele começa a ser uma lente. Esse que é o grande ideia por esse estado de não coisa, vamos dizer assim. Uma outra forma, imagine o centro de uma roda. É o espaço vazio que permite que todo o resto gire perfeito, em equilíbrio e movimento. É assim o centro interior nosso. Então lá no âmago da tua alma, né?
É lá que não nos aprisiona a um resultado. É lá onde você tem algo dentro de você tão forte que ele te liberta para que a sua vida flua como um todo. Então, qual que é a parte interessante? Quando você começa a compreender, você vai fazendo os exercícios do triângulo da sabedoria, se afastando do triângulo do poder, você começa a perceber que é como se você estivesse habitando uma espécie de um centro dentro de si mesmo. E aí essa sensação de você estar se centrando, né? Conforme você vai fazendo os exercícios, você vai percebendo que você começa a prestar atenção bem no meio de si mesmo, né? E é justamente este centrar, ou seja, essa sensação de estar centralizado, de você prestar atenção dentro da tua mente, né? Lá no meio da tua cabeça, né? Numa região da glândula pineal, né? A ciência já conhece que a glândula pineal tem um papel importante nessa parte mental, mas ainda está no início do processo. Da mesma forma, no centro da tua cabeça, conforme você vai trabalhando o triângulo de sabedoria, você vai cada vez se sentindo mais conectado a si mesmo. E quando você também faz esse processo de você entrar dentro de si mesmo, se sentindo centrado dentro de si mesmo, eles geram uma sensação de conexão consigo mesmo. Então, a importância de quando você está fazendo o uso do triângulo da sabedoria, de colocar em prática o centrar, ou seja, de centralizar a si mesmo, com exercício de imaginação plena, se colocando dentro do meio da tua cabeça, como se você se transportasse para o meio do teu cérebro, na região dessa glândula pineal. E da mesma forma, um outro exercício que ele é de fundamental importância nesse processo, do centrar, de centralizar a si mesmo dentro de si mesmo, né? De você estar mais conectado consigo mesmo para se observar melhor, é também fazendo a sensação de prestar atenção na sua coluna espinhal. Tenta compreender que a ideia do centrar é você se sentir no centro de si mesmo. É de você prestar atenção na sua coluna espinhal, desde lá da parte da cabeça até lá no fim, no cóccix. Da mesma forma, dentro do meio da sua cabeça, se imagina você aí dentro, como se você estivesse centrado dentro de si mesmo. Então pense assim, o centrar, ele é o quarto passo do processo. A gente tinha falado do falar, do tocar, do sentir. Pensa que agora tem, então, é o falar, o tocar, o sentir, e você lá no meio é o centrar. Ele é a síntese que emerge quando praticamos os três pilares ao mesmo tempo. Então, conforme você vai praticando o triângulo da sabedoria de uma maneira individual ou de maneira coletiva, você vai começando a se conectar dentro de si mesmo. O contrário é verdadeiro. No dia a dia, conforme você vai se distraindo, você vai se sentindo fora de si mesmo. É comum pessoas relatarem que ela começa a se sentir como se estivesse sendo empurrada para fora de si mesmo, por algum lado, como se tivesse alguma pressão na cabeça, em alguma posição. Então, conforme você faz esse exercício do centrar e você faz uma espécie de uma força mental para você ficar centralizado dentro de si mesmo, pode acontecer no processo que você tem forças para tirar você do centro. É como se fosse o seu próprio eu acostumado com uma situação de fuga, de não estar centrado dentro de você. Mas o simples exercício do centrar, ou seja, de você estar cada vez mais centrado dentro de si mesmo, a impressão que me passa é como se fosse uma espécie de um alívio. Conforme você começa a fazer a meditação, falar consigo mesmo, tocar as partes do seu corpo, e você começa a centralizar o seu ser, o seu eu, você vai sentir no tempo, não muito tempo, às vezes 5, às vezes 10 minutos, às vezes um pouco mais, depende do seu estado emocional, você vai se sentindo centrado. E essa sensação de centralidade, ela dá uma espécie de um alívio, uma tranquilidade. Então você vai começar a observar certas consequências do centrar que vai te fazer uma espécie de um prazer. Você vai sentir um prazer de estar ali naquele momento, né? de estar centrado dentro de si mesmo, conectado com os seus próprios pensamentos, né? Então pensa assim, quando você usa o falar, você vai organizar o caos dos seus pensamentos. Eles começam a fluir de uma maneira organizada. Quando você faz o uso do tocar, você vai acalmar a sua ansiedade, o seu corpo e suas emoções.
tá? E quando você faz o uso do sentir para se conectar com sua essência e sua respiração, você vai começando a centralizar, você vai entrando dentro de si mesmo, né? Então, o centrar, ele é uma consequência, mas ele também é uma ação do processo. E aí que a mágica acontece, né? Conforme você vai trabalhando esses lados, você vai ver que, como consequência, ocorre uma harmonia entre essas três ações. E essa harmonia é exatamente esse estado centrar. É uma espécie de um equilíbrio dinâmico dessas três grandes coisas. O que é interessante é que essa experiência não é apenas filosófica. Ela tem uma âncora no nosso próprio corpo. Nós podemos buscar esse centro em dois pontos sagrados. Se você analisar os conhecimentos milenares, a glândula pineal, no centro da nossa cabeça, ela tem esse aspecto relativo à nossa intuição, né? Então, na verdade, o triângulo da sabedoria ele só vai conectar essas ideias, né? Então, pense também, como eu falei, né? A nossa coluna espinhal, ela é o eixo energético que conecta a terra e o céu. Pensa como se fosse o fluxo da vida, né? Você tem conceitos que falam dos chakras, né? Como se no teu meio do teu corpo você tivesse um canal vibratório de energia que flui, como se fosse um rio de energia, né? Inclusive tem um nome para isso, né? Você tem a Kundalini, né? Que é conhecido nesse processo. Mas o que é interessante, independente da sua crença ou ausência de crença, como eu sempre deixo especificado, que não importa qual sua fé ou sua ausência de fé, quando você coloca em prática o triângulo da sabedoria, conectado ou não à sua religião, você vai ver que essas questões na prática elas funcionam. E esse que é o grande X da questão. E para finalizar, quero deixar um convite, exercício prático para você começar hoje. Tire um minuto do seu dia, onde quer que você esteja. Feche os seus olhos. Respire fundo. Preste atenção no ar que entra e sai de você. Essa é a parte do sentir. Aí você começa a prestar atenção dentro de si mesmo. Da mesma forma, coloque uma mão sua suavemente sobre o seu coração. Aí você começa a sentir o calor que está provindo desse ato que você está fazendo. Esse é o ato do tocar. Em silêncio, pergunte ao seu interior, lá com a tua voz da tua cabeça, onde está o meu centro agora? Isso é o falar, tá? Então, apenas observe sem julgar, não espere respostas nem em palavras, apenas sinta a experiência. Esse simples ato é o início da jornada para se tornar o navegador da sua própria alma. É o ponto de quietude no centro da sua própria estrela. É onde você vai se encontrar o seu centrar, o lado central de si mesmo. Então imagine que você é um triângulo, com a sua mão esquerda é um vértice, a sua mão direita é o outro vértice, a tua cabeça é o outro vértice e o teu coração é o centrar. Então você se sente nessa posição, você sente a respiração, você sente o batimento cardíaco com a sua mão e você fale lá dentro com o seu emocional. E ao mesmo tempo presta atenção nesse lado central de si mesmo. Você vai perceber no tempo que além do falar, tocar e o sentir, o centrar também é uma excelente ferramenta para te ajudar a se conectar consigo mesmo e ao mesmo tempo lidar com os seus traumas mais profundos, as suas dores mais profundas. E no tempo você vai vendo que esses simples atos, essas simples ações, elas têm um poder curativo maravilhoso e fantástico. Conforme você vai aprendendo a se conhecer usando dessas técnicas, quanto mais você põe em prática essas técnicas, mais você vai vendo que você vai tendo um alívio e paz interior. E esta liberdade para o seu ser é impagável, é algo único e é de cada um. Eu só posso mostrar o caminho. Então é isso, muito obrigado a todos, eu agradeço, esse é mais um conceito que a gente falou aqui no Triângulo da Sabedoria. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar e também, muito importante, se inscreva no canal, que tudo isso nos ajuda a crescer aqui na rede do YouTube. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!